proposta para a palestra de hoje é contar para vocês uma história. A história de como surgiu a doutrina espírita, tendo como pano de fundo essa figura imponente, muito importante na história da nossa doutrina, que é Allan Kardec. O Allan Kardec nasceu em 3 de outubro de 1804. A família de Kardec tinha forte tradição na advocacia e na magistratura, mas Kardec desde cedo se inclinou para a filosofia, para as ciências. Ele começou seus estudos na cidade onde nasceu. É engraçado, quando a gente vai falar para os nossos filhos, para as pessoas mais novas, como era a educação no nosso tempo, a gente costuma falar, no meu tempo era rigoroso, era difícil passar de ano, a gente respeitava o professor, não é isso aí? Imagina no tempo do Kardec criança, vamos lá, 1810, 1800 e não sei o que. A palavra do professor era a lei, castigo corporal era a rotina. Mas nessa época tinha um educador que pensava diferente. Um educador que era profundamente influenciado pelo filósofo Rousseau. Para Rousseau, as escolas corrompiam o homem. E seria necessário escolas que desenvolvessem a habilidade do livre pensar, do uso da razão. Então esse educador influenciado por Rousseau se chamava Pestalozzi. Pestalozzi morava na Suíça, e na época da juventude de Pestalozzi, a Suíça era uma confederação em que a nobreza explorava também os camponeses. Pestalozzi perdeu o pai muito cedo, e a mãe de Pestalozzi, por conta disso, empobreceu. Então, desde cedo, ele sofreu preconceito social. Durante a juventude, Pestalozzi militou num grupo que visava a melhoria política da Suíça. E um pouco mais tarde, simpatizando com os revolucionários franceses, ele se aliou a um grupo que defendia a Revolução Francesa. Em resposta a esse apoio, a França invadiu a Suíça em 1798, causando um massacre numa cidade que chamava Cidade de Stanton. E o que aconteceu? Nessa cidade tem um lago, o Lago de Lucerne, e às margens do Lago de Lucerne se acumularam várias e várias crianças órfãs de guerra. Então imagina a situação, um lago lindo, grande, muitas crianças sem pai, sem mãe, sem casa, sem ter quem cuidasse delas. Pestalozzi, vendo essa situação, ele se comoveu, ele foi ao encontro das crianças, as encaminhou para um mosteiro abandonado que havia por ali e passou a cuidar delas, dando alimento, dando carinho e educando. Desse exercício de caridade estava nascendo aquele método que seria conhecido no mundo depois como o método Pestalozzi de ensino. Um método muito diferente do habitual, do que era praticado na época. Um método em que, numa época de castigo corporal era o dia a dia, Pestalozzi não castigava de forma alguma, não botava notas, recompensas, não colocava castigos de nenhuma forma, nem avaliações. Para Pestalozzi, a criança é uma semente. Ela tem em si todo o potencial de crescer e virar um adulto bom. E o papel do professor é como jardineiro, propiciar as melhores condições para que a criança se desenvolva. Então, Pestalozzi passou a ser conhecido pela Suíça e as autoridades de uma cidade de Yverdon o chamaram para abrir uma escola lá e para tanto cederam a ele um castelo, o Castelo de Yverdon. Então, essa época da escola de Yverdon marca o período mais brilhante de Pestalozzi. E em 1815, com 11 anos de idade, se matricula na escola de Yverdon o jovem Allan Kardec. Ele se destaca nessa escola, ele dá algumas aulas, substitui alguns professores, ajuda os colegas, e ele se forma em Yverdon em 1822, com 18 anos de idade, e muda-se para Paris. E passa a trabalhar como professor. Professor Rivail, com 18 anos de idade. 2 anos depois, ele lança o seu primeiro livro didático, Curso Prático e Teórico de Aritmética. Um livro que conseguiu muito sucesso, tanto que ganhou uma outra edição no mesmo ano do seu lançamento e foi editado por mais de 50 anos. Um livro de referência no ensino de matemática da França por mais de 50 anos. Um ano depois, o professor Rivail funda uma escola de primeiro grau, ministrando pelo método Pestalozzi de ensino, e um ano depois de fundar sua escola de primeiro grau, ele dá um passo maior. Em 1826, ele funda o Instituto Rivail, uma escola técnica muito conceituada em Paris, e para montar essa escola grande, ele precisa da ajuda financeira.
e ele monta em sociedade com um tio dele por parte de mãe. Allan Kardec se destaca como pedagogo na França, combatendo os castigos corporais. Ele é poliglota, ele fala bem diversas línguas, entre elas o alemão, o inglês, o italiano e o espanhol. Por isso ele trabalha como tradutor, trabalha como professor. E vejam só o que Allan Kardec escreveu quando contava com 24 anos. Abre aspas. Aquele que houver estudado as ciências, rirá então da credulidade supersticiosa dos ignorantes. Não mais crerá em espectros e fantasmas. Palavras de Allan Kardec, quem estuda ciências não vai acreditar em fantasma. Vivendo no meio educacional francês, Allan Kardec conhece a Amélie Gabrielle Boudot, uma poetisa, professora primária de Letras e Belas Artes, autora de algumas obras educacionais. Eles se apaixonam, eles se casam em 1832, Allan Kardec com 27 anos, Amélie com 9 anos a mais. Da união deles não resulta em nenhum filho, nenhum descendente. E vocês lembram que para Kardec montar a sua escola, no Instituto Rivail, ele precisou da ajuda financeira do tio? Pois parece que esse tio tinha um problema com o jogo. Parece que ele perdeu todos os seus bens para o jogo. E não restando outra alternativa para pagar a sua dívida, ele requereu a Kardec a sua parte na sociedade. E Kardec não tinha esse dinheiro todo na mão. O que ele fez? Ele foi obrigado a vender a sua escola, que foi um grande golpe na vida dele. Ele era professor, era a vida dele. Mas não foi de todo ruim, imagina você. Rendeu ao casal Rivail e Amélie cerca de 45 mil francos. Eu não sei fazer a conversão para os valores de hoje, mas imagina você, recém-casado, 2, 3 anos casado. Você pega o seu celular, abre o internet banking, vê extrato 500 mil reais positivo. O que você faz? Não tem filho, não tem nada, é só você. O que Kardec fez? Vou investir esse dinheiro. Dinheiro gera dinheiro, não é o que dizem? Então o casal conhecia um amigo comerciante, pegou toda a sua pequena fortuna, entregou nas mãos desse amigo íntimo dele e falou, multiplica, vai circular. E o que aconteceu? O destino quis que esse amigo viesse a falir também, a perder todos os seus bens. E agora, Kardec, em vez de ter uma poupança recheada, ele estava começando a vida com uma mão na frente e outra atrás. E o que veio pela frente da vida de Kardec foi muito trabalho. Se tem uma palavra que resume a vida de Allan Kardec é trabalho. Não tem pessoa que trabalhou voluntariamente mais do que ele, acredito que não. Encarregou-se da contabilidade de 3 casas. À noite ele escrevia diversas obras educacionais. Traduzia obras inglesas e alemãs para o francês e preparava cursos de outras instituições educacionais, além de trabalhar como professor. Vejam só como a gente age. Às vezes, a pessoa que está dirigindo aqui a palestra antes de mim fala, olha, compareça um domingo, a gente vai visitar os velhinhos. Quinta tarde a gente faz enxoval para as crianças. E a gente pensa assim, eu penso comigo, poxa vida, eu trabalho tanto, fico tão pouco tempo com a família. Não dá. A vida de Kardec, completamente tomada por compromissos do amanhecer até o anoitecer, ele conseguiu arranjar tempo para montar em sua casa, de 1835 a 1840, cursos gratuitos de Química, Física, Astronomia e Anatomia Comparada, que eram muito frequentados. Agora a gente vai avançar um pouco no tempo. Vamos lá para 1849. O senhor Rivail é professor no Liceu Polimático, ele rege as cadeiras de Fisiologia, Astronomia, Química e Física, tem diversas obras suas adotadas pela Universidade da França e com muita boa venda. Então, Kardec se refez do baque financeiro que ele sofreu. A gente não pode falar que Allan Kardec era rico. Imagina professor ficar rico com o fruto do seu trabalho, é difícil, né? Já era naquela época, hoje também é. Mas ele tinha uma vida boa. Na França, ele era um dos educadores mais reconhecidos. Falava Hippolyte, falava Rivail, todo mundo sabia que era o professor Rivail. Se ele seguisse a sua vida como educador, ia ter uma vida tranquila, sem excessos, mas ia se aposentar, Só que nessa época, então aí por volta de 1850, estava acontecendo um fenômeno interessante, não só na França, em várias partes do mundo. Era o fenômeno das mesas girantes. E é engraçado, a ideia
do Giba, ele falou, digita mesas girantes na Wikipédia. Vai aparecer lá algumas gravuras de jornais da época. Isso era o que o pessoal fazia para passar o seu tempo no fim de semana. A gente não vai no shopping, não vai no cinema, não vai no parque. Eles iam, se encontravam em reuniões, que eram feitas da seguinte forma. Se juntavam algumas pessoas ao redor da mesa, colocavam as mãos sobre as mesas, se concentravam e de repente a mesa começava a emitir estalos. A mesa começava a se movimentar. A mesa começava a levitar. Era o que o povo fazia para se divertir nessa época. E Allan Kardec, ele era um homem muito cético. Vocês lembram o que ele falou no livro didático dele? Também é famosa a frase que ele usou quando um amigo dele, o Sr. Fortier, comentou sobre essas reuniões. Allan Kardec falou: isto é uma outra questão. Eu crerei nisso quando vir, e quando se me tiver provado que uma mesa tem um cérebro para pensar, nervos para sentir, que possa se tornar sonâmbula. Até lá, permiti-me nisso não ver senão uma história para fazer dormir. Então Kardec foi convidado para ir numa dessas reuniões de mesas girantes por um amigo seu, o Sr. Patier, um amigo íntimo que ele confiava, por isso ele deu trela e foi nessa reunião, que ia acontecer na casa de uma outra conhecida sua, a senhora de Plenemaison. E antes que a reunião começasse, a gente não pode esquecer, de novo, que Kardec era um cientista, um homem da ciência, cético, crítico. Além disso, ele havia trabalhado como contador de um teatro. E ele conhecia as engenhocas utilizadas para enganar a plateia. Tinha gente que cobrava ingresso para ver reunião de mesa voando. A reunião não teve início antes que ele investigasse a mesa, olhasse embaixo, procurando o quê? Rodana, corda, imã, qualquer coisa que pudesse enganar o pessoal. Então ele foi na reunião, inspecionou a mesa, estava tudo ok, a reunião começou. E o que aconteceu surpreendeu Allan Kardec. Nas palavras dele, as mesas não só giravam, como batiam no chão e se moviam em condições que não deixavam margem a qualquer dúvida. E ele entreveu, nas palavras dele, né, sobre essas aparentes futilidades, porque para que serviam essas reuniões? Era para divertir o pessoal, era só para diversão. Ele entreveu alguma coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei, que a mim mesmo, diz ele, prometia aprofundar. Então, Allan Kardec passou a participar de muitas reuniões de mesas girantes, para estudar. Até que ele se encantou e foi atraído para as reuniões que aconteciam na casa do Sr. Baudin, que eram diferentes. Porque imagina você conversar com uma mesa. Se você quer uma resposta que seja sim ou não, é fácil, né? Uma pancada sim, duas não. Combina com a mesa, ela responde. Mas se você perguntar, por exemplo, está curioso e pergunta assim: quem é que está falando comigo? Kardec sabia que não era a mesa. Como é que a mesa vai responder para você? Daí você faz um código assim: uma pancada, letra A, duas pancadas, letra B, três pancadas, letra C. Imagina para você construir um parágrafo com isso aqui. E os erros que não vai ter, que tedioso que era. Na casa do Sr. Baudin era diferente. Eles improvisaram uma cestinha pequena de vinho, amarraram um lápis nessa cesta, e as médiuns, a Caroline Baudin, filha do Sr. Baudin, de 16 anos, e a Julie Baudin, também filha do Sr. Baudin, de 14 anos, cada uma colocava uma mão sobre a cestinha, botava a cestinha com o lápis no papel, e a cestinha começava a se mover, escrevendo agilmente várias mensagens e perguntas para Allan Kardec e os demais participantes da reunião. E essas reuniões eram sérias, então? Allan Kardec estava participando de reuniões, o eminente pedagogo francês. Que perguntas que se faziam para as médiuns, para a cestinha? Coisas da máxima importância. Eu vou me casar? Meu marido vai ser bonito? Vou ter filho? Olha, eu vou investir aqui, vai dar certo? Era isso que se perguntava para os espíritos. Até que, numa dessas reuniões, o espírito se dirigiu diretamente para Allan Kardec, falando o seguinte: eu já vivi com você em uma outra existência, no tempo dos sacerdotes celtas. Você era um sacerdote druida e o seu nome era Allan Kardec. A partir daqui, o professor Rivail vai usar o pseudônimo de Allan Kardec para todas as obras que ele vai escrever em nome do Espiritismo. Então o Espiritismo estava
crescendo exponencialmente. Estava se propagando muito na França, ocupando o espaço da Igreja Católica. Por isso ele acabou sendo alvo de muitos ataques. Só que Kardec é um homem muito sensato, muito seguro da sua missão. Mas as investidas dos adversários do Espiritismo não se resumiam só ao desdém, à calúnia ou à ofensa. E no ano de 1861 aconteceu um fato muito significativo para nós espíritas. Kardec tinha um amigo na cidade de Barcelona, na Espanha, um livreiro. Ele encomendou com Kardec cerca de 300 obras espíritas para divulgar o espiritismo pela Espanha. E, para tanto, ele seguiu todos os trâmites legais, pagou taxa de importação, recolheu os impostos. Só que, além dessa burocracia toda, para você importar alguma coisa naquela época, era necessário o visto do bispo. O bispo tinha que autorizar. Daí o bispo viu aquele monte de livro espírita. O que ele fez? Aqui não entra. Kardec, então, bem, já que eu não posso vender na Espanha, manda de volta, que eu vou negociar as obras aqui. E o bispo disse, não vou permitir que essas obras passem a perverter a moral e a religião de outros países também. E decretou que essas obras fossem queimadas em praça pública. Kardec pensou em recorrer à justiça. Mas antes ele perguntou ao seu espírito guia, que falou mais ou menos o seguinte: olha, Kardec, se você recorrer à justiça, provavelmente você vai conseguir seus livros de volta. Mas eu acho que um ato tão antiquado, tão atrasado, queimar livro, queimar pessoa em praça pública naquela época não existia mais. Estava em pleno positivismo. A Idade Média já tinha passado. Eu acho que um ato tão antiquado vai chamar mais atenção para o espiritismo na Espanha do que a venda de alguns livros aqui e ali. Então Kardec não recorreu à justiça. A sentença do bispo foi cumprida em 9 de outubro de 1861, na praça pública. Imagine a situação. Está lá o bispo, está lá o padre, está lá o executor da sentença, eles com todo aquele cerimonial, a indumentária, seguindo todo o rito, um monte de livro no meio da praça, e o povo passando. O que está acontecendo ali? De repente o executor vai lá e coloca fogo naquilo. Aglomerou uma multidão naquela praça, vendo o que estava acontecendo. Depois que se encerrou o evento, o povo curioso foi remover as cinzas e encontrava lá diversas obras quase intactas, páginas inteiras, alguns pedaços estavam tendo seu primeiro contato com a doutrina espírita ali. Kardec recebeu pelo correio um livro dos Espíritos queimado pela metade, que ele guarda como um troféu da Sociedade Espírita de Estudos Parisienses. Afora a cobertura que a imprensa mundial deu para esse evento. Em sua grande maioria, a imprensa ficou abismada com uma coisa dessa. Não acontecia mais isso. Com exceção de alguns jornais católicos, o mundo inteiro ficou conhecendo o Espiritismo. E esse evento é conhecido por nós espíritas como Auto de Fé de Barcelona. Esse termo foi cunhado por Allan Kardec num artigo da Revista Espírita de título O Resto da Idade Média. É nesse artigo que tem aquela famosa frase de Allan Kardec: podem se queimar os livros, mas não se queimam as ideias. As chamas das fogueiras as superexcitam em lugar de abafá-las. As ideias, aliás, estão no ar, e não há Pirineus bastante altos para detê-las. E quando uma ideia é grande e generosa, ela encontra milhares de peitos prontos para aspirar. Nunca se falou tanto sobre espiritismo quanto por conta desse Auto de Fé de Barcelona. O que era para ser um golpe acabou sendo um grande trunfo para a gente. E Kardec trabalhava muito. Segundo um biógrafo dele, Henri Sauce, ele estava de pé em qualquer estação do ano a partir das 4h30 da madrugada. Respondia a tudo, as polêmicas veementes que eram dirigidas contra ele, contra o espiritismo, respondia às numerosas correspondências que ele recebia do mundo inteiro. Ele atendia a direção da Revista Espírita e da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e à organização do espiritismo e ao preparo das suas obras. Kardec foi alertado inúmeras vezes por espíritos de que ele teria uma vida curta. Ele tinha um amigo homeopata, fazia parte da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas,
que desencarnou e passou a se comunicar com ele como o espírito médico espiritual dele. E ele advertiu várias vezes: Kardec, trabalha menos. Se você continuar trabalhando dessa forma, você vai acabar com as suas forças vitais e vai desencarnar antes de completar a sua missão. Marcel Souto Maior, a partir do livro dele, que foi feito o filme Allan Kardec, que vai estrear agora quinta-feira, sabendo dessa mensagem mediúnica, ele fez o seguinte raciocínio: quando André Luiz morreu, ele não foi acusado de ser um suicida involuntário, porque ele fumava, bebia, não cuidou da sua vida, acabou morrendo antes. Então Marcel Souto Maior fez o seguinte raciocínio: bem, se Kardec periga morrer antes porque está trabalhando demais, ele pode ser considerado um suicida involuntário também, não é? Então Marcel Souto Maior disse: com medo de cometer suicídio involuntário, Kardec deu uma pausa, sossegou um pouco e conseguiu completar a sua tarefa. Mas essa é a ideia do biógrafo dele, não a minha. E foi justamente quando Kardec trabalhava com afinco em um projeto que visava imprimir mais ação ao Espiritismo, desenvolvendo a parte prática do Espiritismo, que ele sucumbiu de uma ruptura de um aneurisma em 31 de março de 1869. E agora chega no momento complicado para o palestrante, que a gente elencou os principais pontos, o resumo da vida de Allan Kardec, um resumo que já dá uma palestra bastante longa. E agora eu tenho que dar a minha opinião pessoal sobre Allan Kardec. Complicado. É o aluno do primário falando sobre o mestre, PhD, a pessoa que inventou. O que eu vou falar sobre essa pessoa? Primeira coisa que me vem à mente é que, graças ao trabalho deste homem, a gente está aqui segunda após segunda, encontrando alívio para as nossas dores e sentido para a nossa vida. A conclusão que eu cheguei é que seria muito mais fácil, muito mais prático para uma pessoa da ciência, como era Allan Kardec, construir obras puramente técnicas e científicas com base em todas essas revelações que ele teve por meio dos espíritos. Mas Kardec não, ele atentou para o principal ponto que isto acarreta. Essa revelação tem uma consequência muito séria. Ela traz para a gente consolação. Para nós espíritos é como um mantra: fora da caridade não há salvação. Isto aqui traz para a gente consolação, nos ajuda em bastante coisa, mas tem um efeito colateral. Vem uma outra coisa junto com esse conhecimento para a gente. Todo aquele que toma contato com o conhecimento da doutrina espírita acaba trazendo para junto de si também uma imensa responsabilidade sobre as suas costas. Não pode mais falar que não sabia como devia agir, como devia tratar as outras pessoas. Então, o que me deu uma pista sobre o porquê Allan Kardec ter trabalhado tanto foi um pequeno livrinho dele, Viagem Espírita de 1862. Então, lá no fim do livro, ele tem um projeto de regulamento para auxiliar a criação de novos grupos espíritas. Daí você vai lendo esse projeto, chega no momento, Kardec prevendo, quando se junta pessoas vai ter briga, prevendo o caso de dissidência, ele coloca ali: em caso de dissidência, aquele que crer estar com a razão, ele verá prová-lo por um espírito de maior caridade e maior benevolência. O lado errado será, evidentemente, aquele que denegrir o outro e atirar-lhe a pedra. Olha só, numa instituição espírita, se houver dissidência, palavra do fundador, do criador do espiritismo, aquele que nos trouxe, o codificador, quem é que está certo? Kardec não se deu o trabalho de botar um único motivo. Se tiver separação porque um grupo acha que Jesus era um espírito materializado, outro grupo acha que ele era um ser corpóreo, então o certo será esse ou aquele. Não. Quem é que está certo? Quem age com caridade e maior espírito de benevolência. Quem é que está errado? Quem xinga, quem agride, quem fica bravo, revoltado. Isso me deu uma pista. Por que Kardec trabalhou tanto? Tanto a ponto de poder ser considerado até um suicídio involuntário pelo biógrafo brasileiro dele. A conclusão que eu cheguei foi que ele trabalhou tanto,
para que você, cada um de vocês aqui, para que a gente tivesse uma ferramenta de burilamento, de automelhoramento, uma ferramenta de reforma íntima muito factível, muito prática, de fácil aplicação na teoria, né? Mas que nos desse um rumo para que a gente pudesse tornar uma pessoa melhor. Kardec trabalhou em benefício seu, dedicou a sua vida inteiramente para que você hoje pudesse ser uma pessoa melhor. Gente, obrigado pela noite, a mensagem era essa. Muito obrigado pela atenção e desculpem pela palestra longa.